E aí, pessoal, o Bitcoin acabou de levar um tombo daqueles, caindo abaixo de um nível de preço que muita gente considerava um porto seguro. A grande pergunta que fica no ar agora é: isso é só uma correção normal de mercado ou o começo de algo bem maior? Vamos mergulhar fundo nesses detalhes para a gente entender o que está acontecendo. Olha, essa imagem aqui captura perfeitamente a tensão no ar, né? O Bitcoin escorregou feio, perdendo aquele suporte crucial dos US$ 100.000. Para quem acompanha o mercado, é um momento de pura apreensão, onde cada movimento é olhado com uma lupa. E isso leva a gente para a pergunta central que todo mundo está se fazendo. Depois de quebrar essa barreira tão importante, qual é o fundo do poço? Até onde essa queda pode realmente ir? Ok, para a gente entender para onde o Bitcoin pode ir, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que exatamente causou essa queda. O gatilho foi um evento bem específico que acabou gerando uma onda de incerteza que se espalhou por todo o mercado. US$ 100.000. Isso não era só um número, era uma barreira psicológica. Muitos investidores viam esse valor como um piso seguro, sabe? Um ponto de estabilidade. Quando ele foi rompido, o medo se espalhou que nem fogo em palha seca pelo mercado. E essa queda mudou o humor do mercado d'água para o vinho. Existe uma ferramenta que mede exatamente isso, o índice de medo e ganância, que basicamente analisa o sentimento geral dos investidores. E o que aconteceu? Disparou, foi para a zona de medo extremo, atingindo níveis que a gente não via desde abril. Isso causou um alarme generalizado. Mas é aqui que a história fica mais interessante, mais complexa. Esse medo todo não vem só do movimento do Bitcoin em si. Existem forças macroeconômicas bem maiores em jogo e é isso que está de verdade assustando o mercado. E essa tela aqui mostra a raiz do problema. Lá nos Estados Unidos, o governo está em shutdown. O que isso significa na prática? Que dados econômicos cruciais sobre inflação, emprego, simplesmente não estão sendo publicados. Sem esses dados, os investidores estão navegando no escuro. Se a gente soma isso aos sinais do Federal Reserve sobre juros e uma inflação que não baixa de jeito nenhum, pronto, temos uma tempestade perfeita de incerteza. Certo. Com todo esse cenário de incerteza na mesa, o que as pessoas que analisam o mercado estão prevendo? Vamos dar uma olhada nas diferentes visões sobre para onde o preço do Bitcoin pode ir a partir de agora. Olha só que interessante. A gente vê aqui duas visões bem diferentes sobre o pior cenário possível. Enquanto uma análise aponta para um suporte, ou seja, um piso, em US$ 92.000, a outra já enxerga um alvo final bem mais baixo, lá em 70.300. Isso mostra uma variação enorme na percepção de quão baixo o preço pode realmente chegar. A Ana de Matos, da Ripple, por exemplo, sugere que o preço pode se estabilizar ou, como se diz no mercado, lateralizar, ou seja, ficar andando de lado ali numa faixa entre 98 e US$ 104.000. Mas ela também aponta para níveis de suporte bem claros em 95 e num cenário mais pessimista, US$ 92.000, caso a queda continue. Já o Tayaman Deman, da Coinext, vê uma situação um pouco mais frágil. Ele aponta para alvos de queda iniciais entre 97 e 93 mil. Mas se a coisa apertar, ele enxerga a possibilidade de quedas bem mais profundas, que poderiam chegar a níveis que sinalizariam o fim do atual mercado de alta. E esse número, US$ 70.300, é super crítico. Se o preço chegar lá, não seria só uma correçãozinha. Marcaria o possível fim do ciclo de alta, o famoso bull market, aquele período longo em que os preços só subiam. Seria um sinal de uma grande reversão de tendência. Ok, a gente já viu os números, já vimos as análises, mas o que tudo isso significa no cenário geral? Vamos dar um passo para trás e olhar para o quadro completo agora. E o mais curioso é que mesmo o analista com a previsão mais pessimista diz que não é hora de pânico total. Ele acredita que, apesar da queda ter sido forte, a tendência de alta de longo prazo pode não estar quebrada. Existem outros fatores que ainda podem dar suporte a uma visão positiva para o futuro. Então, para a gente saber o que vem por aí, vale a pena ficar de olho nesses 4 pontos principais: o fim do shutdown nos Estados Unidos e a divulgação daqueles dados econômicos, as próximas sinalizações do Fed sobre juros, os movimentos geopolíticos globais e, por fim, o desempenho das grandes empresas de tecnologia. Historicamente, quando as ações de tecnologia caem, o Bitcoin tende a ir junto, já que ambos são vistos como ativos de maior risco. No final das contas, a grande questão continua. Estamos vendo o fim do ciclo de alta ou é só uma correção necessária antes da próxima subida?
A resposta, como a gente viu, não está só nos gráficos do Bitcoin, mas também nos corredores do poder em Washington e na saúde da economia global como um todo.